Ser o maior em build terrestre do meta atual tem suas vantagens. Um tamanho avantajado te torna mais difícil de derrubar, pelo mero fator de ter um status de HP maior por natureza, e também por ter seus pontos fracos mais difíceis de alcançar. Mas veja só, tamanho por si só não garante um espaço no topo do meta atual. Até porque um tamanho grande também traz debuffs e desvantagens. As duas principais são: ser grande requer uma quantidade muito maior de água e comida. E bom, te derrotar vale muito mais XP. Apesar dos desafios, os elefantes inquestionavelmente abriram caminho para o topo do server africano, talvez o servidor mais difícil do meta atual. E além disso, os elefantes têm uma base de players muito forte no server asiático. Mas como eles são tão bem sucedidos? Para responder essa pergunta, precisamos analisar a sua build, seus status e suas habilidades. Olhando para seus status, não é uma surpresa que eles têm vida e defesa alta. O grande tamanho deles possibilita que eles possam tancar muitos golpes que poderiam matar ou alejar outros players. Além disso, a pele muito grossa dos elefantes permitem que eles resistam a golpes de PKs, anulando o dano de ataques fracos. E mais importante ainda, mitigar o dano de um grande inimigo, os parasitas, como os carrapatos, que é um problema na build de animais grandes. Quando se trata do lado ofensivo, os elefantes têm múltiplas formas criativas de causar dano. Suas presas frontais causam dano poderoso em uma ampla hitbox, obrigando inimigos a se esquivar. Suas presas podem até dar parry em ataques contra eles. A build do elefante também é uma das poucas que tem a habilidade de derrubar árvores. Isso significa que, apesar de não ter a altura de uma girafa, eles ainda conseguem um loot muito bom. E isso também significa que outros players não conseguem fugir de ataques de elefantes simplesmente subindo em árvores. A tromba do elefante também pode ser usada como uma arma de dano contundente, ou como uma pá. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Voltarei nesse tópico no futuro. Agora, na parte de agilidade, é um ponto fraco dos elefantes players. A velocidade máxima de um elefante não é suficiente para fugir do PVP. Felizmente, as outras estatísticas permitem que isso não seja um problema que preocupe eles. No geral, no entanto, a baixa mobilidade faz com que eles sejam parados por barreiras ambientais, já que eles não podem ter habilidade de pulo. Eles também não são nadadores eficientes, mas eles conseguem contornar essa fraqueza. Abordarei isso no futuro. Os pontos de inteligência dos elefantes estão entre um dos maiores do jogo, e são incríveis. E isso dá a eles a habilidade de uso de ferramentas, resolução de problemas, estratégias de cooperação com outras espécies e a capacidade de lembrar de lugares no minimapa, muito útil na sobrevivência, principalmente quando você precisa encontrar um corpo de água em um momento de seca, ou alimento específico para reposição de minerais. Um fator na build do elefante que promove isso é a sua longa gestação. Para se gerar um noob, um elefante o terá que gestar durante 22 meses. O noob já chega no jogo com 100 kg. O cérebro avantajado e a habilidade de acompanhar as andanças da manada.
Graças ao longo período gestacional, o novo player de elefante tem mais chances de sobreviver ao server. Conforme o tempo avança e os elefantes upam de nível, eles podem desfrutar de uma longa vida. E graças ao seu intelecto, eles acumulam muita sabedoria. Ao ponto de um elefante experiente ter mais conhecimento do seu território do que um ser humano que habita naquele lugar. Analisando os status, elefantes claramente têm um dos maiores status base no jogo, sendo ruim em mobilidade e furtividade. Mas esses status por si só não são suficientes para se manter no meta. Então, temos que analisar as outras habilidades que fazem ele ser tão forte. A primeira habilidade que eu quero analisar é a sua tromba. A tromba, sua habilidade especial e característica, é uma habilidade muito OP. Um nariz modificado que dá bônus na percepção e no faro, permitindo o elefante a localizar comida e água muito mais rápido. Além disso, com essa habilidade, ele também detecta inimigos na área, evitando muitos ataques de PKs e fazendo com que ele fique menos vezes surpreendido. Mas ela pode fazer muito mais do que isso. As trombas funcionam como um quinto membro. Os outros membros do elefante não são tão móveis, mas ainda podem fazer, por exemplo, chutes simples e ataques de areia, o Sand Attack. Mas a tromba tem muitos movimentos de combate, como o ataque rápido simples e o Grab Attack, onde ele agarra o inimigo, um ataque altamente eficiente contra players menores. O Dash Attack é o pior de se efetuar com a tromba. É pior do que o chute padrão, quando se trata de dano. O ataque de agarrão pode fazer algumas matchups impossíveis de vencer para outros jogadores. Segurar não é útil só para o ataque. Ser capaz de pegar e equipar itens é uma habilidade importante em personagens que podem usar ferramentas. Mas sabe-se que o elefante pode usar galhos como armas, aumentando a hitbox do seu ataque com tromba, um ótimo buff. Eles também podem usar o ataque de arremesso com a tromba, o que aumenta o range de ataque enormemente. Mas eles ainda não são muito precisos com seus arremessos. Mas assim que a player base de elefantes masterizar essa habilidade, provavelmente a comunidade pediria por um nerf. Tem muita coisa que as trombas podem fazer. O próximo uso que elas têm é para intimidação. Elas buffam essa perícia. Com a tromba, eles podem usar o poder Som de Trompa, um ataque em área que intimida os inimigos, causando debuff de medo neles. É muito eficiente como uma habilidade em área, podendo servir para controlar pontos de interesse no mapa, como uma fonte de água ou algum alimento, o que pode garantir um level up para o elefante. O poder Som de Trompa é essencial para o sucesso dos elefantes no meta atual, afastando outros players dos pontos de interesse dos elefantes, sem precisar entrar em combate físico direto. Ademais, como mencionei antes, os elefantes são nadadores lentos. Normalmente isso seria um problema, porque isso dificultaria a travessia dos elefantes por largos corpos de água, diminuindo seu acesso a recursos. Eles não são densos que nem os hipopótamos para galopar debaixo d'água, mas mesmo que eles tenham dificuldade em atravessar, elefantes não têm medo de se afogar, já que usam sua tromba para respirar, que nem um snorkel, eliminando o debuff de medo nesses momentos, já que a barra de oxigênio não vai cair. Agora vamos falar sobre as orelhas dos elefantes. Essas orelhas têm múltiplas funções. Elas são muito mais sensíveis a sons do que a maior parte dos animais. Sua habilidade auditiva é excelente para baixas frequências e o infrassom, tipos de sons que os elefantes produzem.
Essa habilidade, assim, permite comunicação de longa distância entre os elefantes. E isso é ótimo para coordenar estratégias de time e alertar seus teammates quando detectar inimigos ou uma manada invadindo seu território. Além de ajudar bufando as capacidades auditivas, as orelhas dos elefantes também funcionam como um buff de resistência ao calor. As orelhas são irrigadas por vasos sanguíneos e agitadas para perder calor para a atmosfera, diminuindo assim a temperatura corporal, garantindo que os elefantes sejam resistentes à condição de superaquecimento. Esse bônus é muito mais importante para os players do server africano e menos usado pelos players do continente asiático. As orelhas são uma habilidade muito forte, sem dúvida, e muito úteis para os elefantes. Tirando os humanos da equação, os elefantes não têm nenhuma matchup que eles não vençam. Embora eles sejam fracos e vulneráveis nos primeiros níveis, momento que eles não são tão tanques. Enquanto eles se mantiverem perto dos jogadores mais experientes, eles vão ficar seguros, já que as estratégias de equipe dos elefantes são muito fortes, e eles protegem os noobs no jogo. A habilidade Táticas de Matilha, equipada nos elefantes, fazem com que vários elefantes optem por viver em manadas, uma estratégia muito útil para a sobrevivência desses players. Espero que este vídeo tenha te convencido sobre o quão OP são os elefantes. Ademais, considere se inscrever neste canal para mais vídeos aleatórios.